Antes de começarmos o recap, se inscreva-se aí para a parte 2, estamos quase com 80k, então dá aquela moralzinha aí e vamos pro recap. Mas antes de continuar, fique até o final, que vai ter uma surpresa especial para vocês. Nosso prota acabou de perder o cabaço com uma mina, mas nenhum dos dois parece satisfeito com isso, então foi contar isso para seu amigo Gordola, já que fez isso com uma garota que tinha acabado de conhecer, mas ele pode se explicar e diz que foi convidado para uma social um dia antes, e como não podia sair com sua prof, foram se divertir com as garotas do colegial, sendo todas bem fofinhas, e Rui estava no meio delas, mas parecia não estar se divertindo. Por isso, foi ver como ela estava, mas isso só era o jeitinho dela. E até o fundamental, o prota era um nerdola, mas um amigo fez uma transformação completa nele, e aquela garota parecia bastante com a prof, e do nada ela chama ele para sair, querendo que ele faça um favor para ela, e do nada ela pergunta se vai querer enfiar a bola no buraco, dizendo que é apenas por experiência, já que não tem ninguém que gosta. E escolheu ele por parecer que tinha zero experiência, mas só aceitou fazer isso porque parecia com a prof, e ela não achou isso nada demais, e quando se virem de novo, seria apenas estranho, mas depois disso ficou meio pensativo, já que tem alguém que gosta, mas no caso dele, ele não possui chances. Enquanto nosso prota estava no telhado, a prof aparece, querendo saber como está indo o livro dele, já que disse que ela poderia ler primeiro, mas ainda não está pronto, e faz um ano que ele está escrevendo isso, bem na época que ela era uma novata, e antes de ir embora, dá uma provocada nele. No outro dia, ele foi de novo escrever no telhado, já que é ótimo tempo para escrever, mas acaba encontrando com sua prof chorando, e ela não quer falar sobre isso, mas ele diz que se preocupa com ela. Então a prof apenas diz que adultos têm coisas para lidarem, que deixa ele bem bravo por estar sendo tratado como uma criança. E quando ia falar algo mais, o telefone dela toca, estragando o clima com aquele famoso clichê. Quando ele volta para casa, seu pai aparece dizendo que voltou para o jogo e está pensando em se casar novamente, e ela está indo para lá agora, junto com suas duas filhas, deixando ele bem perdido. E por seu azar, Rui e a prof também irá virar sua irmã. E Tachibana é a namorada de seu pai e ficou apaixonada pela sinceridade dele, se tornando alguém único na sua vida. E de novo a prof dá uma provocada nele. Depois que ele saiu do banheiro, encontra Rui, e nenhum dos dois imaginou que isso iria acontecer, mas está feliz pela sua mãe, já que agora sempre está de bom humor e não quer acabar com a felicidade dela. Então ele também decide apoiar seu pai e irão se mudar para uma casa maior. Depois disso, contou tudo para seu amigo, que teve uma reação normal para um anime, e agora ele realmente não tem nenhuma chance. Já estão na casa nova e Rui quer que ele esqueça do que fizeram para ele não agir de forma estranha, mas ele não consegue se esquecer disso e ainda teve uma ótima vista da sua prof, mas enquanto lia algo, percebe que sua prof dormiu ali, então tentou acordá-la para ir para a cama, e ela sonolenta apenas dizia que iria ser uma boa irmã mais velha, mas mesmo assim ele quer tentar a última coisa para depois disso acabar com tudo. Mas antes de fazer isso, Rui acabou com a diversão dele, mas fingiu que não viu nada e apenas joga ela no sofá, levando ela arrastada para o quarto. Por causa disso, acabou acordando tarde, sem tempo até de arrumar o cabelo. E ainda tem uma aluna transferida na classe 2, e quando foram ver ela, era Rui, e levantou para zoar o cabelo do prota e quase falou que estão morando juntos, e só está na escola dele para não precisar andar muito. E ele acha que não precisam contar a relação deles, já que pode acontecer alguns rumores estranhos, mas ela entendeu esse recado de um jeito mais ignorante. Depois disso, seus amigos foram saber sobre esse babado, e acabou ficando bem pensativo sobre o que deixou ela brava. Enquanto andava, a prof percebeu seu cabelo e diz que Rui foi acordá-lo, mas só chamou ele uma vez, mas pelo menos achou o cabelo dele fofinho e não contou para ninguém sobre eles serem irmãos. E nem vai contar, então agora ele quer saber se ela lembra da noite, deixando ela bem tensa, perguntando se eles se beijaram, já que uma vez ficou bêbada e beijou uma amiga, que deixou ele calmo por ser isso, mas se ela quiser, não vai recusar. Pelo almoço, foi ver como Rui estava, já que comeu sozinha, e que eles podem ser amigos, porque quando foram falar com ela, foi totalmente seca, sem demonstrar nenhuma reação, e acabou ficando sem amigas. Mas como o cabelo dele estava bagunçado, decidiu arrumar ele, percebendo que ela só não é muito sociável, então o prota irá treiná-la e decidiu fingir ser uma das amigas dela, mas nem assim ela consegue fazer uma conversa render, já que é muito honesta, e começam a falar um monte de besteira, fazendo todos rirem. Com isso, as pessoas começaram a querer ser sua amiga, já que entenderam sua personalidade. Em casa, o prota sem querer acabou entrando no banheiro
banheiro, bem quando Rui estava lá, mas ela só fala obrigado e diz para ele entrar, mas ele se recusa por serem irmãs. Então ela pergunta sobre aquela noite, querendo saber por que ele tentou beijar sua irmã e acha que ele estava tentando animá-la, já que aconteceu algo entre ela e seu namorado. Mas como ele não sabe de nada, ela corta esse assunto. Pela manhã, seus pais irão ao cartório registrar o seu casamento e irão sair para comer depois disso, então os três irão ter que se virar durante a noite. E quando ele chega em casa tem um banquete, algo que ele adorou, sendo algo que Rui cozinhou e a prof só fez os vegetais. Depois de comerem, Rui vai para seu quarto e o prota ficou sozinho com a prof, então decidiu perguntar sobre o namorado dela, deixando o clima bem pesado, mas ela diz para ele se preocupar com as outras coisas e de novo começa a brincar com o nosso prota, mas no meio disso ela recebe a ligação de Shu, então teve que sair, mas disse que ficaria apenas na frente de casa e após 20 minutos ela volta muito brava e triste. Então a campainha começa a tocar várias vezes, mas quem está na porta era seus pais e a prof apenas vai para seu quarto, deixando o prota bem pensativo. Depois da aula foi até o café onde seu amigo trabalha e ficou esperando até o turno dele acabar, como sempre contando toda a sua vida para ele, mas não sabe o que fazer para ajudá-la, então seu amigo diz que ele está com ciúme e sabe como é sentir isso, já que está interessado em várias mulheres com machos e amantes e quer chifrar todos eles, mas nunca falou com ninguém, apenas ficava ouvindo as conversas e começam a fazer um teatro, a famosa cena sendo pego no flagra. Depois de se divertirem, foram dar uma volta e o gordinho mostra a mulher que está tendo um caso e descobriu no café, sendo ela a prof, que deixa ele totalmente sem reação, sem saber o que está sentindo, então decidiu ir falar com ela e foi direto ao ponto, perguntando se ela está tendo um caso. E tem provas disso, já que ela está ficando com um homem de outra mulher, mas não parece se importar com isso, sendo isso os problemas de adulto dela. Então ela decide acabar com essa conversa, mas o prota não deixou isso barato, lascando um beijão nela, mas claro que tomou um tapão. Mas o inesperado é que logo depois ela partiu para o ataque, mas quando foram fazer algo a mais, ela percebeu que ele estava com medo. Então ele saiu do seu quarto bem deprimido e pela manhã o pai achou uma carta do prota dizendo que irá ficar na casa de um amigo durante um tempo, estando totalmente destruído e não vai ir durante um tempo para o colégio, mas sabe que isso é totalmente sua culpa. E com isso finalmente o gordinho vai ter uma chance, já que podem puxar assunto falando dele, sendo uma situação totalmente favorável para ele, e percebeu que o prota tem energia ainda, então irá ficar bem. E como ele quer ser um escritor, não pode perder tempo, então tentou voltar a escrever, mas não conseguia parar de pensar no que aconteceu, e quando olhou para a janela, viu Rui, que estava procurando o prota por todo lado, já que também queria ficar com ele e estava procurando em lugares diferentes, pois achou que ele estaria sendo perseguido ou morto. E nesse momento, a mãe do gordinho aparece e acabam descobrindo que ela é a irmã mais nova, e como são irmãos, diz para conversarem dentro de casa. Quando o gordinho chega, nem sabe o que pensar dessa situação, mas quando sua irmã aparece, diz que aquela mulher é sua namorada, e Rui está ali para fazer um protesto, já que sabia sobre o caso da prof há um tempo, e antes ela era muito alegre, mas quando foi falar sobre o caso dela, ela parecia séria, dizendo que ela não entendia como é ser segurada pela pessoa que gosta, e pensou em fugir até eles terminarem, estando de boa do gordinho saber tudo, já que não estudam na mesma escola, mas eles não podem ficar assim para sempre, e como tudo será resolvido com o término dela, fizeram uma estratégia e no meio da noite voltam para casa encontrando seus pais com os papéis de divórcio, achando que era sobre isso, mas seu pai só queria que ele falasse com ele, e a prof caiu ao choro, e no outro dia fingiram que nada aconteceu e irão executar o plano essa noite. Se gostou até aqui, se inscreva-se para mais conteúdos assim, já que sabem que ela irá encontrar o cara essa noite, então seguiram a prof até um boteco, onde ela ficou bebendo sozinha durante um bom tempo, então tentaram de novo em outro dia, e acabou entrando em um show de piadas, de novo não encontrando o cara, e todos os dias tem sido um fracasso, mas dessa vez ela parece estar inquieta, esperando por alguém, mas ela só estava esperando uma aluna, já que ela estava querendo conselhos sobre o futuro, parecendo ser uma mulher perfeita, então tiveram que apelar, e enquanto ela banhava, Rui passou o Vral no celular dela, então irão ligar para Shu, e ela tem que atuar muito bem para não dar ruim, mas acabou ficando muito tensa e teve que desligar, mas Shu acabou ligando de volta, cheio de preocupação com ela, mas de novo ela fracassou, então foram para o café, já que tudo deu errado, mas por alguma razão do destino, a prof chegou ali com o cara, então o nosso prota, cheio de raiva, fala para ele terminar com ela, partindo para cima dele, mas Mari o impede, e fazem eles conversarem
de um jeito normal e muita vergonha alheia, e o namorado dela se chama Shu, sendo casado, e está saindo com ela por 2 anos. E foi quem chamou ela para sair, deixando ela com uma expressão muito diferente, e Shu soube que a família dela tinha aumentado e queria se apresentar direito, mas o prota não consegue aceitar a traição dele, já que a esposa dele está em casa, sendo muita falta de respeito, mas ele ainda gosta da prof, sendo algo sério na sua cabeça, então pergunta se o prota ficaria de boa se ele divorciasse, mas o prota, que não tem nada a ver com isso, não o aceita, já que ele fez a prof chorar, então os dois começam a ficar de grude, mas antes dele fazer algo, Rui joga água no Shu, então o prota foi atrás dela e os espectadores ficaram emocionados, sendo a famosa história romântica algo que Mari já esperava que iria acontecer, e os dois correram tanto que o prota quase morreu e tenta deixar ela mais calma, mas ela não quer ver a cara daquele cara, estando bem frustrada, mas pelo menos tinha alguém para abraçar, já que aqueles dois, enquanto iam embora, Shu parece de boa, já que entende o ponto de vista deles, mas também percebeu que o prota gosta dela e que ela não parece ver ele como apenas um estudante, parecendo que tá para jogo, e quando ia falar que eles devem se distanciar, Shu abraça ela perguntando sobre o que ela sente, e no dia seguinte o prota acorda bem normal, mas encontra um zumbi no banheiro com os olhos muito inchados, e hoje tem um dia bem importante, e a prof chama Rui para comprarem um presente, mas ela só a ignora, e quando chama o prota para ir, ele diz que não pode, já que todo ano, neste mesmo dia, vai visitar sua mãe falecida, alguém que era muito gente boa com ele, sendo esse o motivo que tentou mudar, e do nada as duas parecem ali, com presentes para a mãe dele, e também terminou com Shu, já que ele ficava falando em largar a esposa, e ele foi seu primeiro amor, mas percebeu que eles eram mais importantes, e se apresentam para a mãe dele. Agora estão de boa, que até parece uma família de verdade. Na escola uma garota foi falar com Rui, sendo ela Momo, e tava louca para conversar com ela e dar um ursinho diferenciado para ela. Na hora do almoço, as amigas da Rui perceberam esse ursinho e jogam fora, já que ela quase pegou a doença da troca de homem, pois ela atrai muitos homens, sendo uma piranha completa, mas mesmo assim ela irá decidir com quem se envolver. Agora, na hora da saída, a louca das pelúcias dá uma com a cara dela e decidem ir embora juntas. Então Rui pergunta sobre as experiências dela, mas ela só ficou com poucos caras, sendo apenas 30, pouquinha coisa, e todos os caras que ela ficou depois de um tempo ficaram malvados, e por toda vez ter alguém novo não tem amigas, e ficaria feliz se ela fosse sua amiga, e elas parecem estar se dando muito bem, e em um dia foi na biblioteca, e acabaram encontrando nosso prota, que estava atrás de uns livrinhos, então ela decidiu partir para o ataque, e parece que já ficou no mundo da lua por ele, se apaixonando muito rápido, e quando ele foi embora, o Momo já pergunta se ele tem namorada, pois quer partir para o jogo com ele, e perguntou isso para ela, porque estava com medo dela também gostar dele, e como ela disse que não tinha nada, vai ir dentro com ele. No outro dia, Rui parece que ficou doente e está indo para casa sozinha por conta disso, e Momo já tenta puxar conversa com o prota, estando bem tensa, e começou a mostrar suas presas, dando até um cartãozinho de encontro para ele, mas ele não foi, já que ficou preocupado com Rui, e nem tinha como falar com a Momo, já que só utiliza métodos arcaicos para conversar, e ele ainda teve que fazer uns servicinhos para Rui, controlando seus pensamentos, quase entrando no Nirvana, e ficou com ela o tempo todo. Então ela pergunta se ele gosta de alguém, já que Momo está louca por ele, e que quando pensa nisso, se sente estranha. Mas como ela estava muito mal, teve que ir atrás de um remédio, mas só tinha um ali, um que só funcionava ao enfiar. Tem que ser bem naquele lugar, vocês sabem do que eu estou falando, e de algum modo ele conseguiu fazer isso, e agora ela parece estar muito melhor, que deixou seu pai muito orgulhoso no outro dia, e ele explica para Momo o que aconteceu, deixando ela aliviada, mas seus amigos sabem sobre a fama dela, conhecida por ser bem fácil, e um deles já pegou ela uma vez, sendo bem tenso de se envolver com ela. Então os dois foram comer juntos, e ela só divide sua comida para quem gosta, sendo bem direta em tudo que faz. Mas o prota parece estar bem pensativo, já que tem algo que ele quer muito, mas não consegue fazer nada, e como ele ficou com a cara triste, ela começa a se aproveitar nisso, chamando ele para ir para sua casa, então decide aproveitar isso, já que precisa esquecer a prof. E de novo, ele irá jogar sinuca. Mas antes disso, chega uma mensagem da Rui perguntando se ele quer comer algo, e Momo nunca come com sua família, sempre sendo sozinha, mas quando o prota partiu para o ataque, percebeu os pulsos dela, então decide parar e pergunta se tem um mercado ali, e cozinhou para ela, para os dois jantarem juntos, fazendo ela chorar, já que quando vê o pulso dela, as pessoas começam a evitá-la, sendo essa a primeira vez que alguém faz isso por ela, mas não vão namorar, já que não devem depender de ninguém. Se assistiu até aqui, significa que está gostando, dá aquele like maroto para nos apoiar e trazer a parte 2. O prota estava matando uma aula no terraço,
pensando em terminar de escrever sua obra. Mas ali também tinha um professor, sendo ele que iria, aproveitando para lascar seus pulmões, mas era para o prota estar na sala, já que deixou como estudo livre e percebe que ele estava lendo, dando orgulho a ele, já que não tem muitos alunos assim, percebeu o bom gosto dele. Achando que vão se dar bem, parecendo que o gênero do anime vai mudar e virar um yaoi, Rui acabou de encontrar o prota e diz que está se acostumando com a escola e quer entrar em um clube, chamando ele para ajudá-la. Também soube que ele cozinhou para Momo algo que nunca fez para ela, então ela só acaba com isso e ele percebe que ela comeu sozinha e também ficou muito sem graça com a carinha de ciúme dela. Os amigos do prota queriam sair depois da aula, mas descobriram que ele iria olhar os clubes com Rui, que significa Clube das Garotas, então um bando de tarados decidiram ir com eles, ficando impressionados com a vista do clube de esporte e decidiram ficar bem ali mesmo. Então os dois foram para o clube de literatura, onde não viram ninguém, mas ele ficou impressionado com o livro. E como não tinha ninguém ali, pegou emprestado e quando foi devolver, encontrou o sensei beijando uma aluna. E até tentou sair sem ser percebido, mas falhou miseravelmente e aquela aluna disse que apenas estava tirando um cílio dele. Mas o professor percebeu a malícia dele e como também viu o livro, diz que ele quer entrar no clube. E como pegou aquele livro sem permissão, manipula ele para entrar deixando Mil bem feliz. E agora podem até ser um clube de verdade e devem distribuir os panfletos do clube, já que antes só tinha ela. Estando bem feliz que tem alguém interessado. Enquanto entregava os panfletos, Rui aparece perguntando se ele vai entrar pro clube. E quando ele ia negar, Kiri aparece, já que ele assinou um contrato vendendo sua alma para ele e vai ter que ficar no clube. E finalmente ele acabou seus panfletos. Mas com Mil, ela quase não entregou nada, já que sua voz é bem baixa, então foi ajudá-la. Estando bem de boa com isso, no clube queria estar entrevistando os dois, querendo saber o que está escrevendo e também as suas experiências românticas, mas só pela reação dele já sabe de tudo. E Mil também estava escrevendo um romance, mas não tem experiência romântica e para melhorarem isso diz para os dois se beijarem, deixando o prota totalmente perdido, mas Mil aceita isso facilmente. Então para não humilhá-la, iria beijá-la, mas como parecia que está assustada, decidiu não fazer isso, fazendo que iria entender seu caráter e quer ler o que já escreveu. Em casa ele está fazendo um pôster, já que foi forçado a fazer isso, mas Kiri é conhecido por ser um ótimo educador e ainda ganha um docinho. E Rui também quer entrar para o clube agora, então foi contar isso para Mil, algo que deixa ela animada. Então ele ganha outro docinho e começaram a conversar escrevendo. Depois disso descobre que a Momo também vai entrar para o clube, mas só porque os dois também querem entrar. Então vão para o clube e Mil conhece o nome da Momo, já que ela está acostumada, está no topo das notas e cai quando está namorando, deixando Mil bem intrigada. E ela e o prota já parecem estar se dando muito bem, deixando Rui com ciúmes. Então foi até o café dar uma relaxada, já que está sentindo algo de estranho, sentindo um tipo de queimação no seu peito, algo que nunca aconteceu. Então Mari diz que isso é algo muito importante e já sentiu isso quando fazia parte de um grupo Yakuza e não fazia porque gostava, parecendo ser o homem, mas se apaixonou por um cara de outro grupo. Tô falando que isso aqui vai virar um yaoi. E depois disso ele vivia viajando, mas ela deve descobrir o que é esse sentimento e deve agir como seu coração mandar. Quando o prota chega em casa, descobre que Rui ainda não chegou e a prof está feliz por não ter contado sobre o Shu e chama ele para sair no próximo domingo. Você já imaginou viver a vida dos seus sonhos criando conteúdo de algo que você mais gosta? Como um youtuber de sucesso, você pode fazer exatamente isso com o poder da plataforma YouTube. Você pode criar uma comunidade e ter vários fãs, mas não acha que vai ser fácil? O caminho para o sucesso no YouTube não é fácil, é preciso dedicação, trabalho duro e estratégias. Mas não se preocupe, eu estou aqui para te ensinar como eu consegui estratégias que me fizeram a subir vários canais e viver na internet, não só como YouTube, mas como várias plataformas como TikTok, Kawaii e entre várias outras plataformas. Se você tem vontade de crescer em qualquer plataforma, assiste o vídeo aí embaixo e espero você lá, demorou? Aproveita que esse vídeo vai estar no ar só essa semana. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe bastante like para a parte 2, valeu e até a próxima!